Olá pessoal, dando continuidade aos dois vídeos que eu postei anteriormente para o exame da alienação em leilão eletrônico ou presencial, eu prossigo analisando ainda essa matéria, mas especificamente o edital do respectivo leilão. Isso porque o artigo 886 do Código prevê que a realização do leilão será precedida pela publicação do respectivo edital, isto é, de um documento que anuncia as regras e condições do leilão e da possível arrematação que dele decorra. Vamos conhecer então quais são os requisitos desse edital. Vamos a eles. Primeiro requisito: do edital constará o bem que foi penhorado, a sua descrição e as características. E quando ele se tratar de imóvel, também deve constar a sua situação, as suas divisas, tudo com referência à matrícula imobiliária e a outros registros que possam existir no respectivo cartório extrajudicial. Segundo requisito: o edital indicará o valor pelo qual o bem a ser leiloado foi avaliado. E nós já sabemos que essa avaliação foi feita pelo oficial de justiça ou então, subsidiariamente, por um avaliador nomeado pelo juiz no curso da execução. Terceiro requisito: do edital constará também o local em que se encontram os móveis ou semoventes que serão leiloados. E quando esses bens forem direitos ou créditos, também deve constar do edital o número dos autos do processo em que ocorreu a penhora deles. Qual o objetivo de divulgar aqui? O local em que se encontram os bens a serem leiloados. Ora, justamente para possibilitar que os interessados nele, os potenciais arrematantes, possam conhecê-los de antemão. Legal? O quarto requisito é que conste do edital o site que veiculará o edital do respectivo leilão, com a indicação do período dentro do qual o leilão eletrônico deve ser realizado. Ou, se ele for um leilão presencial, deverá haver ali a menção sobre o dia, a hora e o local em que essa modalidade de leilão será realizada. Veja, outro requisito é que conste do edital o preço mínimo pelo qual será admitida a arrematação do bem, as condições de pagamento do respectivo preço, isto é, à vista ou também em prestações sucessivas, bem como as garantias que o juiz da execução exigirá do arrematante que pretenda pagá-lo em parcelas. Legal? E, finalmente, do edital também deve constar a menção aos ônus, ações e recursos porventura pendentes sobre o objeto a ser leiloado, justamente para possibilitar que os seus pretendentes possam conhecer previamente a situação jurídica em que aquele bem se encontra. Correto? Legal. Mas aí eu faço uma próxima pergunta. Com que antecedência em relação ao leilão esse edital deve ser publicado? Veja, o CPC contém uma regra bastante clara sobre o assunto, estabelecendo que o edital será publicado com uma antecedência mínima de pelo menos 5 dias, em relação à data do leilão eletrônico ou presencial. Tá joia? Mas a pergunta que eu faço agora é a seguinte: onde publicar o edital do leilão? Será que o Código disciplina o assunto? A resposta é positiva novamente. Em regra, o edital do leilão será publicado em um site indicado pelo juiz
na rede mundial de computadores. Ok? E este site, no comum, pertence ao próprio leiloeiro que o juiz nomear para a realização desse tipo de alienação. Em geral, todos os leiloeiros públicos mantêm seus próprios sites hospedados na rede mundial de computadores, para nele divulgarem os editais dos leilões que ficam incumbidos de realizar. Mas neste caso, o código faz uma exigência para a publicação, relacionada à publicação do edital. E qual é ela? Deste site também deverá constar a descrição detalhada do objeto a ser leiloado e, se possível, ilustrações a respeito dele. Isto é, a divulgação de imagens, em geral fotografias, que permitam aos interessados conhecer esses bens com antecedência. Portanto, em síntese, no site indicado pelo juiz serão divulgadas 3 informações. Quais são elas? Primeira, o edital. Segunda, a descrição do bem a ser alienada. Terceira, e se possível, ilustrações a respeito dele. Legal? Bem, mas o código prevê uma regra subsidiária a esta que eu acabei de mencionar. E qual é essa regra? Quando não for possível publicar o edital na internet, em um site designado pelo juiz, o edital do leilão precisará ser publicado, ou seja, disponibilizado de 2 maneiras. Primeira, ele deverá ser afixado no local de costume. Segunda, o edital deverá ser publicado pelo menos uma vez em jornal com ampla circulação no foro que processa a execução. Ok? Mas aí vocês me perguntam, professor, qual é o local de costume para afixar o edital do leilão? Resposta: dentro das repartições públicas dos fóruns e tribunais. Em geral, nos seus corredores, porque é ali que se dá o acesso livre dos jurisdicionados, corredores esses em que nós normalmente conseguimos encontrar murais para a divulgação de determinados atos processuais. Mas lembre, além dessa afixação no local de costume, dentro do fórum, o resumo do edital deverá ser publicado pelo menos uma vez em jornal com ampla circulação no foro da execução. Legal? Mas notem, quando o bem a ser alienado consistir em imóvel ou veículo automotor, o CPC completa essas regrinhas que eu acabei de mencionar, determinando que a divulgação do edital se dê no local ou na seção destinada à comercialização dessas espécies de bens, isto é, de imóveis e de veículos automotores. É por isso que se tornou muito comum nós encontrarmos em cadernos ou seções de jornais destinadas à comercialização de imóveis e de automóveis a divulgação de editais de leilão. Legal? Bem, mas aí vocês podem me perguntar, professor, há alternativas para a divulgação desses editais? O CPC responde afirmativamente, estabelecendo o seguinte: a depender do bem que será leiloado e das condições do juízo, o juiz da execução tem poder para alterar a forma e a frequência da divulgação dos leilões. E ao prever essa regra, o próprio Código fornece ao juiz uma diretriz, dizendo o seguinte: neste caso, que caso de alteração da forma e da frequência da divulgação do leilão, o juiz pode determinar a afixação do referido edital em um local fora
da repartição forense, contanto que ele seja de ampla circulação de pessoas. Tá? Além disso, o juiz pode também determinar a inserção de anúncios na programação de empresa de radiodifusão sonora ou mesmo na programação de empresa de televisão. Tudo isso, como mostrei, a depender do bem que será leiloado e das condições do respectivo juízo. Foi claro? Legal. Mas agora vamos falar um pouquinho de um assunto relacionado, porém diferente deste. Além de divulgar, de publicar o edital do leilão, o CPC determina que o juiz mande intimar o executado a respeito da realização dele. E essa intimação também tem que ser feita ao executado com uma antecedência mínima de pelo menos 5 dias, em relação à data do leilão eletrônico ou do leilão presencial. Entenderam? Bem, mas como veicular essa intimação? Como fazê-la chegar até o executado? Ora, o CPC contém uma regra, dizendo o seguinte, que essa intimação será feita ao executado por intermédio do advogado que ele houver constituído nos autos. E para isso, basta que o juiz despache, determinando a intimação do advogado, publicando esse despacho no Diário Justiça da eletrônico, de onde constará o dia, o local e a hora do leilão, né? Ou então a data em que será realizado o leilão eletrônico, para dar assim ciência ao executado a respeito da realização desse tipo de expropriação. Legal? Mas veja, pode acontecer de o executado citado não ter advogado constituído nos autos, caso em que a intimação será feita a ele, segundo o Código, por qualquer meio idôneo. E aí se inclui a intimação por carta postada com AR, a intimação por mandado a ser cumprido pelo oficial de justiça, ou ainda a intimação do executado no próprio edital do respectivo leilão. Foi claro? Bem, agora imagine uma outra situação. De o executado ser revel na execução, vale dizer, embora citado, não ter comparecido no processo e não ter constituído advogado nos autos, não ter endereço informado, conhecido, ou não haver sido encontrado no respectivo endereço. Como intimá-lo a respeito do leilão eletrônico ou presencial? Neste caso, o CPC determina que o próprio edital do leilão, seja ele eletrônico, seja ele presencial, veicule também a intimação dirigida ao executado. Entenderam isso? Bem, para finalizar esse vídeo, eu preciso lembrar mais um aspecto relacionado a essas intimações que precisam anteceder o leilão eletrônico ou presencial. E qual é ele? Nós já vimos que o executado deve ser intimado a respeito do leilão com, no mínimo, 5 dias de antecedência. Mas, além dele, o Código de Processo Civil determina que outros sujeitos também sejam intimados com a mesma antecedência a respeito do leilão que será realizado. E esses sujeitos, anotem aí, são aqueles catalogados nos incisos 2 a 8 do artigo 889 do CPC, dentre os quais eu destaco os seguintes: o credor hipotecário, o credor pignoratício, o credor anticrético, ou um credor concorrente que houver penhorado o mesmo bem e averbado a respectiva penhora anteriormente no cartório de registro de imóveis. Tá? Esses sujeitos, mais um número considerável de outros que estão mencionados ali no artigo 889, deverão também ser intimados, juntamente com o executado, com pelo menos 5 dias de antecedência,
em realização à data do leilão eletrônico ou então do leilão presencial. Foi claro? Bem, com relação ao edital e às intimações que devem anteceder o leilão, eu penso que nós esgotamos o assunto. Mas em seguida, daremos continuidade ao exame da alienação em leilão eletrônico ou presencial. E por isso eu já deixo a vocês aqui o convite para o próximo vídeo. Ele vem daqui a pouco. Um abraço.